Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ilane e eu vim ministrar a disciplina ofertada pelo nosso curso de Economia e Mercados. Eu sou formada em Matemática e também possuo Psicopedagogia e vim trabalhar um pouquinho esses conceitos bastante importantes da nossa disciplina. Então, observando a economia, muitas pessoas elas acham que ela é muito difícil, porque possui um linguajar muito próprio, muito da disciplina. E se a gente observar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, é repleto de fatores e de decisões econômicas que nós acabamos utilizando e nem sequer percebemos, né? Então, a gente vai sair daqui compreendendo melhor alguns conceitos, conseguindo fazer uma leitura melhor de um jornal, conseguindo ver aí um assunto na internet sobre a economia e poder compreender. Então, trabalhando a economia nós observamos que ela tem uma origem grega e ela significa administração da casa. Então, a administração dos recursos, né? Esses recursos que eles devem ser utilizados para que possam aí, da melhor maneira possível, causar bem-estar a todos os agentes econômicos de uma sociedade, né? E trabalhando na economia, nós vamos trabalhar alguns objetos, onde o objeto de estudo que eu vou trabalhar agora fala sobre a escassez econômica, a lei da escassez, né? Então, assim, o grande desafio da sociedade é produzir o máximo de bens e de serviços e disponibilizar para que as pessoas elas possam estar aí usufruindo. Mas, por um lado, observamos que esses produtos, esses bens e esses serviços, eles são escassos devido à quantidade ilimitada, isso, professora, ilimitada, que o homem ele está o tempo todo querendo. Então, os desejos são ilimitados, porém os recursos que são aplicados, eles são limitados. Observando aqui, eu tenho que alguns bens eles são livres e outros não, né? Os bens mínimos que nós temos hoje disponíveis que são livres, né? Por exemplo, o ar, a água. Falo da água, aquela que cai lá no nosso telhado e a gente consegue armazenar, né? E o ar que respiramos. Então, quando esses produtos, esses recursos, eles acabam não estando disponíveis, eles justamente geram isso, né? A escassez dos bens. E o bem, a gente sabe o que é. Qual a definição de um bem, professora? Um bem é algo que é procurado, é algo que é útil, que tem capacidade para satisfazer uma necessidade humana. Ele pode ser um bem concreto ou ele pode ser um serviço ali ofertado, tá certo? Então, nós vamos para a nossa definição, né? Economia é a ciência social, justamente, uma ciência não normativa, né? Nós não temos lá uma receita pronta de como nós podemos, como agentes econômicos, atuar em sociedade e fazer com que seja muito satisfatório para ambas as partes. Observamos que ela estuda a produção, a circulação e o consumo de bens e serviços que são justamente utilizados aí para as necessidades humanas, né? Objeto de estudo que a gente já viu, a ciência social, estuda a escassez, é a ciência que estuda a forma pela qual a sociedade administra seus recursos produtivos escassos na produção dos bens e a maneira de como vai distribuí-los para que todas as pessoas da sociedade elas tenham aí esse acesso e seja aí feita essa finalidade que é satisfazer, tá? Temos também alguns conceitos que falam dos fatores de produção. Quais são os fatores de produção que nós temos? Nós temos aí o trabalho, que é a contribuição do ser humano na produção, seja numa atividade física ou mental. O capital, né, que é o conjunto de equipamentos, ferramentas e máquinas produzidas pelo homem, que através dessa satisfação, elas atendem necessidades do consumo e aumentam a eficiência aí do trabalho humano.
Então, capital a gente pode determinar como conjunto de máquinas, né, de equipamentos, de fatores tecnológicos que vão aí aumentar a eficiência da produção. E os recursos naturais, que nós estávamos falando, que poucos são aqueles que são livres, ou seja, nós não precisamos pagar nenhum imposto por ele, pois nós sabemos que a maior parte é necessário nós pagarmos impostos, né? Os fatores naturais que nós temos são os recursos que são retirados da natureza e utilizados para o homem a fim de criar alguns bens ou oferecer alguns serviços. Quando nós fazemos a combinação desses fatores que eu acabei de falar de produção, né, que o primeiro foi o trabalho é onde a gente determina ele como físico ou mental, associado ao capital, que eu falei com vocês que são os artefatos, e nós temos maquinário, ferramentas, capacidade tecnológica, juntamos com os recursos naturais, né, seja a água, recurso de extração ou qualquer outro, ele vai dar aí os nossos bens e serviços, né? Então, a gente vai definir, de certo modo, que a economia é um processo que combina todos esses fatores para criar os bens e os serviços para serem ofertados em sociedade. Nós observamos que a economia, por sua vez, depois que foi visto objeto de estudo, a lei da escassez, ela tem alguns problemas que são fundamentais. E esses problemas fundamentais fazem com que, muitas vezes, aconteça a própria escassez mesmo do recurso. Nós temos aí que as nossas necessidades humanas, elas são ilimitadas, elas são infinitas. E os recursos de produção, eles são finito, limitado. Então, uma coisa está em contradição com a outra, né? O ser humano sempre quer mais e os recursos para produzir, eles são sempre finitos, sempre finitos. Então, os recursos naturais, a gente pode considerar a mão de obra, o capital, que a gente denomina aí como insumos, onde nós temos terra, matéria-prima, e observamos que a escassez é a natureza limitada de alocar este recurso. A sociedade precisa gerenciar bem esses recursos para que todas as pessoas possam ter acesso. Muitas vezes acontece até numa própria empresa, né? A gente tem um recurso humano, 2 funcionários que estão trabalhando na empresa, e é observado que os 2 estão vendendo ali o mesmo produto, por exemplo. E observa-se que tem um funcionário que consegue atender mais, consegue vender mais, consegue um melhor faturamento deste produto, né? E ambos trabalham com o mesmo produto na mesma empresa, porém eles desenvolvem aí potenciais diferentes. O mesmo acontece com a sociedade, né? Cada sociedade, de acordo com os agentes econômicos que influencia, ela vai estar aí liberando esses recursos de uma maneira melhor ou mais inferior. Nós temos, depois que podemos estudar essa parte da lei da escassez, 4 perguntas que são fundamentais no processo econômico. Entre as perguntas nós temos o que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir, né? Então, o que produzir indica o que é necessário identificar das necessidades humanas para saber que tipos de bens e de serviços podem ser ofertados em uma sociedade. O quanto produzir, a gente vai verificar aí a quantidade, né? Reconhece a limitação existente na disponibilidade dos fatores produzidos. Então, a gente vai observar o que é que está demandando em sociedade. Como produzir? É uma questão técnica, que indica que há várias maneiras de se combinar os fatores de produção para se obterem bens e serviços. É a questão da eficiência produtiva, capital ou mão de obra intensiva. E para quem produzir, né, envolve a questão de distribuir esses bens e esses serviços, esses elementos dentro da sociedade e quais vão ser as pessoas que vão ser beneficiadas a partir desse processo de construção, né?
Problemas fundamentais da economia, assim como a gente já havia conversado no início da aula, nós temos aí as nossas necessidades humanas ilimitadas versus os nossos recursos produtivos escassos. A escassez vai fazer com que nós possamos aí fazer algumas escolhas de que tipo de produto nós devemos ou não adquirir. Nosso sistema econômico, ele passa por uma organização, né? É a forma como a sociedade ela é organizada para desenvolver algumas atividades econômicas. Então, nós temos atividades de produção, circulação, distribuição e consumo de bens e de serviços. Então, as principais formas que nós temos vai ser a economia de mercado ou a economia planificada. Economia de mercado descentralizada, tipo capitalista, ou economia planificada, totalmente centralizada, tipo socialista. O que acontece com o nosso país, com o Brasil, é um sistema que ele nem é tão centralizado, nem é tão descentralizado. É os que os economistas falam que ele é misto, né? Onde a gente vai ter vários agentes econômicos atuando, as empresas, o governo, as pessoas. Então, está o tempo todo em sociedade, fazendo com que essa economia ela seja mista. Sabemos que estamos estudando uma parte aí de microeconomia e as próximas aulas elas vão falar um pouco sobre macroeconomia e nós temos uma visão geral de cada objeto de estudo e a especificidade de cada uma. Quando a gente fala do objeto de estudo da macroeconomia, a gente está falando sobre a economia no todo, né? No sentido global, o comportamento da economia no sentido de um todo. Já quando eu estou falando em microeconomia, que é esses conceitos básicos agora que nós estamos trabalhando para poder compreender melhor lá na frente os conceitos sobre economia no todo, eu trabalho com o individual, né? O comportamento apenas dos indivíduos, das famílias e das empresas, né? E nós temos algumas variáveis também para esse objeto de estudo. Lá na macroeconomia, por exemplo, a gente vai ver a produção total, os níveis gerais de preço, o emprego, o desemprego, as taxas de juros. Nós vamos observar os salários, os tipos de câmbio, como é que eles são utilizados, quais são os tipos que existem. E já quando eu estou trabalhando na parte de microeconomia, que é essa agora que nós estamos focando, que eu estou ofertando para vocês, nós trabalhamos a questão da oferta, a demanda de mercado, a geração de preços, a produção das empresas e os mercados, como eles se apresentam de maneira competitiva. Então, há essa diferença. A gente trabalha a microeconomia, eu trabalho no individual, onde eu só estou observando praticamente o comportamento local. E quando eu estou trabalhando a macroeconomia, eu observo no todo, no geral, certo? Então, dando continuidade aqui, nós vamos observar uma teoria bastante importante, que eu acredito que seja o canivete suíço de toda economia. Não tem como a gente estudar a parte específica da economia sem trabalhar a questão de demanda e de oferta no mercado, né? Para que a gente possa compreender melhor todos os outros conceitos, nós chegamos até aqui para entender como é que nós, agentes econômicos, estamos em sociedade contribuindo com esta demanda ou ofertando esse bem e serviço, tá certo? Então, quando a gente está falando de demanda, já está dizendo, né? O que significa demanda? A demanda nada mais é do que a procura por um bem ou por um serviço, né? Porque por um determinado tempo, muitas vezes, ou observamos alguns fatores que podem contribuir aí para que esse produto ele seja procurado por esse período, né? Então a gente observa que uma das coisas que nós seres humanos somos racionais e temos tendência é que cada vez que o preço de um produto ele cai, nós temos a oportunidade de querer comprar mais. Toda vez que um produto ele está com um preço melhor,
nós demandamos mais desse produto. Nós somos totalmente racionais, né? Se a gente for ao supermercado e observarmos que o preço do feijão, por exemplo, está a R$ 12, na próxima semana, quando a gente for comprar, ele está custando R$ 7, né? Pela racionalidade, a gente já quer ali estocar um pouco de feijão. É porque sabe que daqui a um certo período de tempo vai ter aí um aumento nesse produto. Então, a demanda vai ser aí a procura por um bem ou por um serviço, tá certo? Então, alguns fatores eles vão contribuir para que esse produto ou esse serviço ele seja procurado em sociedade. Um dos fatores que a gente vai ter vai ser o preço do bem. Sem dúvida, esse aí ele é um dos primeiros. O consumidor ele vai verificar os preços que estão sendo ofertados e ver ali se aquele preço lhe agrada. O outro que nós vamos ter são os preços dos outros bens. É o que eu também chamo dentro da economia dos produtos substitutos. Muitas vezes a gente é muito fiel a uma determinada marca, nós gostamos bastante e levamos sempre esses produtos para nossa casa. Só que quando a gente vai novamente no supermercado, estou dando uma ideia do supermercado, uma coisa mais próxima da gente, nós observamos que esses produtos eles tiveram um certo aumento. Então, determinado aumento que vai implicar aí lá no nosso pagamento final. Então, o que é que nós fazemos? Nós observamos que nós temos produtos que são substitutos, né? Então, nós vamos escolher um outro tipo de marca. Ou até mesmo fazer uma substituição, trocar o produto, tá? Então, se muitas vezes o preço da margarina, da manteiga está lá em cima, a gente escolhe comprar uma margarina, né? Ou então, se o preço de um refrigerante A está muito alto, a gente observa que o B é tão parecido quanto e está com um preço melhor, a gente vai fazer esse tipo de escolha, né? Então, são os produtos que são chamados de substitutos. Outra coisa que vai, sem sombra de dúvida, ter bastante influência é a questão da renda do consumidor. A renda do consumidor é um fator altamente relevante dentro dessa escolha. Então, quanto maior seja a renda, mais a tendência é que a gente consuma produtos mais caros, produtos mais, digamos assim, mais nobres. E quando nós estamos com a renda menor, nós temos aí a tendência de fazer uma economia e segurar um pouquinho aí esse dinheiro, tá? E para finalizar, eu tenho aí o gosto ou preferência do indivíduo. Sem dúvida, tem pessoas que são bastante fiéis a determinados produtos, a determinadas marcas. Elas gostam, se adequam muito a eles. E, independente do preço, elas ainda continuam demandando esse produto em sociedade. Muitas vezes demandam um pouco menos. Elas compram menos produto, mas continuam ainda tendo essa procura. Então, aí a gente observou, né, nessa primeira parte, e nós temos a teoria elementar da demanda, que é a parte da economia. A demanda nada mais é do que a procura por um bem ou por um serviço, onde nós consumidores, cada vez que os produtos eles tiverem uma diminuída de preço, nós temos aí uma tendência a aumentar o consumo. Toda vez que esses produtos eles aumentam o valor, nós temos uma tendência aí a diminuir esta demanda, tá? Essa demanda pode ser por um bem concreto ou somente um bem, né, que não seja concreto, mas que na época ele esteja aí sendo demandado. Muitas vezes isso acontece com coisas de moda, com coisas que são modal, que são utilizadas somente naquele período, né? A gente observa, por exemplo, fantasias. Quando é na época carnavalesca, as fantasias elas têm aí uma boa saída, elas vendem bem, né? Depois que elas não vendem tão bem assim, há uma redução bastante significativa no preço. Ou qualquer outro produto dentro da sociedade que não está tendo procura, há uma redução do preço. Por exemplo, agora, diante dessa pandemia que estamos vivendo, o combustível ele teve aí uma baixa, né? Onde as pessoas estão isoladas, estamos isolados, sem podermos estar saindo muito.
e foi observado que a demanda nos postos ela diminuiu bastante. Então, para chamar a atenção, para que possa se aquecer novamente essa demanda, aí uma diminuição no preço desse bem e ele está um pouco mais barato, né? Então, no próximo bloco, eu vou mostrar para vocês na aula 2 um pouco mais sobre essa teoria e conversar também outros aspectos que são bastante importantes. Eu espero vocês lá.